Ó, feliz sábado, galerinha, pra você, pra sua família. Que Deus possa abençoar o seu lar grandemente. Fico feliz por estar mais uma vez aqui, podendo estar conectado junto com você nesta live pra tá falando do amor de Deus. É, Hoje teremos uma live com o pastor Tiago Fraga. Seja muito bem-vindo, pastor. Acabou de chegar, o Laels. Vou estar convidando aqui o pastor para se apresentar. Bem-vindo, um ótimo sábado para todos. Que Deus possa abençoar. Feliz sábado, pastor! E aí, Gabriel? Feliz sábado, meu amigo. Como é que tu tá? Feliz Tudo sábado. bem contigo? Estou bem, graças. É um prazer Feliz sábado. te conhecer, viu? Ah, É um prazer te conhecer, cara. é. Também é um prazer estar conhecendo o senhor. Que Deus possa abençoar o seu ministério, sua família. Amém, que assim seja. Eu fiquei Pastor, curioso com você uma coisa. Gabriel, se tu puder me responder. posso? Como é que tu pegou o meu contato para me chamar para essa live? Eu estou bem feliz de estar aqui com essa live, mas tu é do Cuiabá, né? Olha, aqui onde eu Sim, moro são 8 horas da noite, aí são 19, não é isso? São 7 horas. isso, A gente está dividido até pelo nosso horário aqui. E como é que tu conseguiu o isso. meu contato aqui? Fiquei curioso. Pastor, eu liguei na associação da associação onde o senhor trabalha e pedi para falar com o departamental de jovens. Aí a Letícia, ela Sim, estava disponível, eu conversei com ela, ela passou o contato do senhor e a gente começou a se falar. Liguei lá só para mim só se conversar, para ver se o senhor tinha disponibilidade. que E legal. graças a Deus o senhor teve a disponibilidade de estar fazendo a live. Que bom, né? Eu estou muito feliz de estar contigo aqui. Aliás, eu queria saber uma coisa a mais, depois eu deixo tu me perguntar à vontade. Aliás, duas, né? Primeiro, Cuiabá. Tu mora em Cuiabá, né? Isso. Tá. E a segunda aqui é quantos anos tu tem? Por favor, que idade tu tem? Eu tenho 17 anos, pastor. 17, cara, a idade do meu filho, sabia? Eu tenho um filho de 17 anos, chamado Pedro. Hoje ele está em Criciúma, a cidade que aconteceu aquele roubo de filme. Não sei se tu acompanhou essa semana, acho que retrasada, né? Os ladrões pararam a cidade inteirinha lá. E meu filho foi lá, ele vai comportar lá, rapaz. Vai comportar agora nessa série de verão, o Pedro. Mas enfim, Gabriel, uma honra estar com vocês, viu? Tu que manda aí, cara. Quero que agradecer a presença de cada um que está acompanhando a live, que Deus possa abençoar a vida de cada um, não só sua vida que está acompanhando, mas a vida da família, né, pastor? Que Deus possa estar livre de todo mal e de todo perigo, né? Vou fazer uma oração, a gente pode iniciar o bate-papo, então oremos. Poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, nessa live, conectados, eu, o pastor Tiago, e junto com meus amigos internautas, para falar somente do teu amor, da tua palavra. Esteja com cada um de nós, livrando de todo mal, de todo perigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa live é um tema aberto, é uma conversa com o pastor Tiago. Então, vocês podem estar fazendo perguntas e o pastor vai estar aqui disponível para estar respondendo as perguntas, as dúvidas. E eu vou já iniciar com uma pergunta, pastor. Tu não me venha com pergunta capciosa, né? Como diz o Tino Rocha. As perguntas capciosas. Que eu não sou o Leandro Quadros, viu, Gabriel? Mas eu estou aqui para responder o que tiver ao meu alcance. Vamos lá, manda brasa. Vamos lá. Pastor, como foi o seu chamado para o curso de teologia? Sabemos que tem muitos jovens hoje interessados em fazer o curso de teologia e talvez eles tenham dúvida como que é o chamado, como que vai para ir para o curso de teologia, e também porque o curso é 4 anos, se eu não me engano, e Sim. ficar 4 anos e não ter o chamado. Como que é o chamado para o curso de teologia? Então vamos lá. Eu acredito, Gabriel, que em primeiro lugar existe um chamado que é muito maior do que o contrato para você trabalhar em uma associação A, B ou C, né? O chamado tem que ver com um contrato que você assina com Deus. Com Deus. Ele quem te chama para o ministério e onde você vai atuar, à medida que o tempo vai passando,
você vai trabalhando onde a igreja tem essa necessidade. O meu chamado para o ministério aconteceu quando eu era um estudante de ensino médio lá no IACS. Não sei se vocês já ouviram falar do IACS. É o internato que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. É o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. É um internato com ênfase no ensino médio. Só tem ensino médio no nosso internato aqui do Rio Grande do Sul. E eu fui para lá no ano de 2000 para fazer o segundo ano do ensino médio. Foi quando eu consegui uma bolsa, porque eu não tinha dinheiro para pagar o colégio. Então eu consegui uma bolsa de 100%. Né? Eu trabalhava durante o período das férias e também trabalhava durante o período da escola nos setores mais variados que o IACS tinha. Trabalhei na horta, trabalhei na piscina, trabalhei na monitoria, trabalhei limpando lixo lá no colégio, limpando o banheiro, enfim, trabalhei com um bocado de coisa. No meu terceiro ano no ensino médio, o diretor do colégio, pastor Flávio Pazini, ele colocou uma ordem para todos os bolsistas. Dentre eles eu me encontrava, né? A ordem é a seguinte: todos os alunos que são bolsistas vão ter que ir para a comportagem no meio deste ano. Vão ter que ir vender livros no meio do ano, de porta em porta, né? E eu fui para aquela campanha em inverno de 2001, fui para a cidade de Lajeado, que fica no interior do estado aqui do Rio Grande do Sul, e eu fui comportar porque eu fui obrigado, Gabriel. Mas ao mesmo tempo eu estava com uma certa assim curiosidade, né, de saber o que ia acontecer com uma experiência na comportagem. E durante aquele período de comportagem, um mês e meio mais ou menos, para encurtar a conversa, porque teriam vários detalhes nesse processo, né? Pelo menos uma coisa eu vou dizer, eu tinha muita vontade de ter uma profissão que me desse dinheiro. Isso, eu cheguei a pensar em fazer medicina, porque eu tinha um médico lá que disse que eu ia ser um discípulo dele. Eu cheguei a pensar em trabalhar com várias coisas. Mas naquela campanha de comportagem, eu percebi que eu só seria feliz de verdade se eu trabalhasse em uma atividade em que eu mantivesse contato com as pessoas e pudesse falar de Deus para essas pessoas. Orar com elas em visitas, de alguma maneira abrir a Bíblia para poder falar com elas. Isso eu fazia durante a campanha de comportagem. E Deus realmente me deu aquela convicção na metade do meu terceiro ano. A partir dali, Gabriel, muita coisa aconteceu. E a gente chegou no NASP no ano de 2006 para começar o curso de teologia. E eu me formei em 2010. Comecei a trabalhar já aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se era essa a resposta, era essa a linha que tu queria, ou tu tem mais alguma pergunta sobre esse assunto aí? Pastor, tem uma pergunta que chegou, mas foi essa linha de raciocínio, já deu uma orientação, como que vai ter que estar vendendo livros, vai ter que estar trabalhando para ter experiências, né? Como o senhor mesmo citou. Mas chegou uma pergunta aqui no ponto de interrogação para mim, do nosso amigo. Como sentir o perdão de Deus? Como sentir o perdão de Deus? O perdão de Deus... Quem é que perguntou? O irmão Flávio. Irmão Flávio. Irmão Flávio, o perdão de Deus, graças a Ele, graças ao nosso Deus, ele não depende da nossa sensação, né, do nosso sentimento. O perdão de Deus é uma promessa e está baseado num aspecto racional. Eu posso ler uns textos da Bíblia aqui para o nosso amigo Flávio? Pode ser? Pode. Quer ver uma coisa? Se você pega lá em 1 João, no capítulo 1 e o versículo 9, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, eu estou com a Bíblia aqui na minha mão, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que diz o capítulo 2 e o verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. São textos fortes. Eu vou ler um último aqui, que me veio na minha cabeça, não posso deixar de ler. Que é o texto lá de Miqueias. Se você puder estar aí assistindo a live e puder abrir
nesse profeta lá do Antigo Testamento, o profeta Miqueias. Eu quero que você leia comigo, se não me engano, lá no capítulo 7, tem um texto, gente, que é muito poderoso. Deixa eu encontrar aqui, ó. Miqueias, no capítulo 7, versículo 19. Olha o que diz aqui. Aliás, o verso 18 fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados. Sabe aonde, irmão Flávio? Nas profundezas do mar, Gabriel. Portanto, Flávio e demais amigos que tenham essa dúvida, né? A garantia do perdão de Deus não é algo que depende de mim, e eu louvo a Deus por isso. O perdão de Deus depende da fidelidade do próprio Deus para conosco. Se você simplesmente confessar os seus pecados, você pode se levantar de cabeça erguida, na certeza de que o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, ele perdoa você. Então você pode ficar em paz, meu irmão. Siga em frente. Nenhuma pessoa foi longe demais, né, pastor? Que não possa voltar aos braços de Cristo, né? Exato. Onde abundou o pecado, o apóstolo Paulo fala isso, superabundou a graça. Então, meu amigo, quando você se arrepende, Deus é bom demais. O amor de Deus, tem um hino do Inário Adventista, dos antigos ainda, né? Que fala que se... Como é que é a letra do hino? Se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também. E aí a letra mais ou menos fala assim, que para descrever o amor de Deus, o mar seria pouca tinta e o céu seria pouco espaço para poder conter tudo que o amor de Deus significa por cada um de nós. O amor de Deus é realmente grande demais. Pastor, eu tenho mais uma pergunta que eu separei aqui, que talvez seja uma pergunta polêmica, talvez seja uma pergunta que muita gente tem dúvida sobre esse assunto. Pastor, o que o senhor falaria para um jovem que tem vontade de fazer tatuagem? Talvez um jovem cristão, um jovem que está ali, que acha bonito, que tem vontade de fazer. É errado? Pode fazer? Não pode fazer? E aí, o que o senhor aconselharia esse jovem? Deixa eu dar um toque aqui, mas antes eu só quero mandar um abraço pro Leonardo. O Leonardo Medina, ele está aqui agora com a gente, faz muito tempo que eu não vejo ele. Ele comportou comigo, ele é meu amigo de infância, lá de Cachoeirinha. Eu já estou seguindo ele agora no Instagram aqui. Um grande abraço para ti, viu, Léo? Mora aqui no meu coração. Gabriel, sobre esse assunto da tatuagem, esse é um tema, dentre outros temas, um tema bem polêmico. A Bíblia tem um texto lá no livro de Levíticos que fala sobre alguma coisa sobre não marcar o seu corpo, né? Então a gente baseia a nossa defesa em relação a essa ideia de tatuagem ou não tatuar, principalmente usando esse texto. Mas eu particularmente, Gabriel, eu não acho que a gente deve usar essa estratégia, né? Essa forma, esse método de defender as nossas crenças ou a nossa conduta. Às vezes, a nossa conduta ela fica mesquinha, ela fica limitada. Quando você pega um texto e fala assim, está escrito aqui, ó, e aí você olha que ele está escrito, de repente alguém chega e faz uma análise do texto original, e aí já a coisa é um pouco diferente. Eu acho que existe uma expressão que deve ser usada por todos nós, apesar de ser perigosa também, porque tem gente que faz uso errado disso, que é o bom senso. Vamos lá, né? Eu sei que a gente vive hoje numa época bem diferente do que era no passado, e eu não quero aqui de maneira nenhuma ser ofensivo, porque eu tenho vários amigos. Eu nasci na igreja, nunca fiz nenhuma tatuagem, mas eu tenho vários amigos e até pastores que fizeram tatuagem lá atrás, depois se converteram, e não tem como remover a tatuagem. E a tatuagem nunca atrapalhou eles, nunca impediu eles de fazerem o seu trabalho.
Mas honestamente falando, eu tenho a impressão de que se eu fizesse uma tatuagem hoje, eu, pastor Tiago, muitos daqueles que defendem a ideia da tatuagem, como não, tem que ser livre, tem que fazer o que bem entende, olhariam para mim e pensariam assim, poxa, engraçado, o pastor Tiago, hein, fazendo tatuagem, olha o que ele fez ali, um baita de um negócio no braço dele. Sabe, no fundo, todo mundo sabe mais ou menos o que é que te identifica como cristão e o que é que, de alguma forma, pode prejudicar essa identificação. A gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo fala para a gente na sua carta aos Coríntios, não lembro bem se é na primeira ou segunda carta aos Coríntios, que nós somos embaixadores do Senhor. Somos embaixadores nessa terra. Se nós somos embaixadores do Senhor nessa terra, significa que nós o representamos. Eu não tenho que necessariamente, como alguns gostam de dizer, né, eu não tenho que necessariamente tentar me adaptar às pessoas na intenção de dizer assim, ó, eu estou me parecendo com esse roqueiro louco aqui, eu estou usando cabelo espetadão, eu estou fazendo igual o pessoal naquela banda com a língua para fora, bem louco, porque eu quero ganhar eles para Jesus. Qual é a lógica disso? Afinal de contas, eles que devem olhar em mim, alguém diferente, e pensar em ser parecidos comigo, ou eu é que devo tentar me parecer com eles e daqui a pouco perder a minha identidade? Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu devo agir com preconceito. Eu devo amar a todos. Eu devo abraçar a todos. O hippie, o cara que anda do jeito que você sabe que não é apropriado, o camarada que de repente não segue o princípio que a Bíblia apresenta, eu devo amar todas as pessoas e de alguma maneira tentar representar Jesus para elas. Então, se eu for dar uma resposta direta a essa tua pergunta da tatuagem, como eu diria para um filho meu, eu diria assim, meu filho, eu não acho que você deve fazer uma tatuagem. Agora, eu não quero que você deixe de fazer a tatuagem porque o pastor Tiago está dizendo. E nem também porque há um texto prova da Bíblia, então você diz assim, eu não vou fazer porque a Bíblia, né, ele fica brabo. A Bíblia não deixa. Não, Deus não quer esse tipo de experiência. Deus quer que a nossa relação com Jesus seja uma coisa tão bonita em que eu deixe de fazer talvez alguma coisa, mas unicamente porque eu quero agradar o Senhor e representá-lo nessa terra. Sim. Pessoal, só lembrando que o tema aqui é aberto, vocês podem estar fazendo a pergunta, o pastor vai estar disponível para estar respondendo. Então, se você está com vergonha de mandar nos comentários, você pode apertar aqui no ponto de interrogação e eu vou aqui ler a pergunta e o pastor vai estar respondendo. Pastor? Vou complementar a minha resposta, Gabriel, com a leitura do texto, tá? É 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha a responsabilidade disso, Gabriel. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos embaixadores de Jesus, somos representantes de Jesus. Portanto, por mais que eu sei que existam muitos pastores, inclusive, que hoje pregam, fazem questão de fazer uma tatuagem bem grandona e usar umas roupas diferentes, e eu acho que Deus pode falar usando essas pessoas, eu acho, particularmente, minha opinião, que a gente tem que buscar sempre agir da maneira com a qual a gente represente o nosso Senhor Jesus. Não é trazer Jesus igual a mim. Não é Jesus que nem eu, é eu igual a Jesus. Isso faz toda a diferença. Mas isso também não é ponto de salvação, né, pastor? Se a pessoa fez no passado, ela se arrependeu verdadeiramente, Deus vai perdoar ela, como a pergunta do nosso amigo anterior, Deus vai nos perdoar, né, no caso. Perfeito. E na verdade, Gabriel, nenhuma conduta é um ponto de salvação. Isso é uma coisa meio complicada de a gente afirmar, porque alguém pode pegar só um texto, um trecho do nosso vídeo aqui e entender errado, né? Mas assim, a salvação, ela é unicamente por intermédio da graça do Senhor Jesus. É o que está lá em Efésios capítulo 2, versos 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é porque eu guardo o sábado, não é porque eu devolvo o dízimo, não é porque eu uso terno, não é porque eu não faço tatuagem,
não é porque eu mantenho relacionamentos heterossexuais, não é porque nada disso. Nada do que eu faça ou deixe de fazer vai me dar mérito algum em termos de salvação. Somos salvos unicamente pela graça. Agora, uma vez salvo, eu, eu vivo num processo chamado de santificação, que nada mais é do que crescimento espiritual. Eu vou buscar ser alguém que eu não era ontem. Vou crescer espiritualmente, vou ser uma pessoa melhor, vou tratar melhor meus amigos. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Não é porque eu queira obter salvação por causa da minha fala sempre verdadeira, mas é porque não combina mais. Eu sou um embaixador de Jesus, eu não posso mentir e ser alguém que diz que ama Jesus, isso não faz sentido, né? É como a nossa amiga aqui colocou, Ana Paula. Somos o templo do Espírito Santo, né, pastor? Fantástico, Ana Paula, fantástico. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tem um outro verso, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Eu acho que é 1 Coríntios. Aqui, ó. Opa, passei demais aqui. Tem um texto bíblico, meu irmão, que fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto, ele é muito forte, ele tem um significado muito, muito grande, porque ele representa, assim, que como o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós precisamos honrar o nosso Deus com aquilo que nós somos e temos, né? O texto é 1 Coríntios 10 e o verso 31, se alguém quiser depois dar uma conferida. Capítulo 10 e o verso 31 de 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, assim, eu vou mexer no meu corpo aqui, isso aqui é para a glória de Deus? Eu sei que alguém pode dizer, não, eu vou fazer para a glória de Deus. Bom, eu não entro no mérito do julgamento, sabe, Gabriel? Eu acho que só Deus é capaz de julgar. Mas se quer um conselho de um amigo aqui, de um pastor, de uma pessoa comum, eu também não sou mais do que ninguém. Mas eu diria, não creio que seja esse o caminho. Eu acho que existem outros caminhos mais nobres e que revelam essa pessoa maravilhosa de Jesus para todos nós. O Leonardo até colocou aqui, ó, no comentário. Você só precisa dizer sim ao sacrifício de Jesus e, consequentemente, por amor a isso, vamos querer fazer o que agrada a Jesus, pois a reciprocidade é tão forte dentro de mim que não vou me retribuir. Que vou querer retribuir. Que vou querer retribuir. Né? É como aquele marido que ama tanto a sua esposa, né? Ele ama tanto a sua esposa, ambos se amam tanto, que ele fala assim, por que eu vou trair minha esposa? Poxa, ele pode até ter em algum momento uma tentação, uma vontade de fazer uma besteira, mas ele vai dizer assim, cara, não vale a pena, porque eu amo tanto ela me ama tanto, nós nos damos tão bem, não compensa fazer nada de errado. Isso também, essa mesma lógica pode ser aplicada na nossa relação com Deus. Deus é tão maravilhoso, tão grande, tão extraordinário. Por que é que eu vou ficar pensando nessas coisas pequenas, sabe, Gabriel? E dizer, não, mas eu vou fazer do meu jeito, porque Deus, ele me aceita. Mas espera um pouquinho, existe um lado imanente de Deus, que é esse Deus que é o nosso Pai bem próximo a nós, né? E a Bíblia apresenta Jesus dessa forma, né? Esse Deus querido, próximo, que nos ama, que está sempre preocupado conosco, mas existe um lado transcendente de Deus, e esse lado transcendente de Deus é aquele que Isaías vai dizer como o Pai da eternidade, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse Deus transcendente, ele é grande demais, ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado, e eu não tenho que dizer assim para Deus, ó Deus, agora tu vai ter que me aceitar desse jeito aqui, porque agora comigo as coisas são desse jeito. Não, não faz nenhum sentido. Ele é o Criador, e eu sou o quê? Sou criatura. Como criatura, eu me submeto às orientações desse Deus maravilhoso que a gente tem aqui, a Bíblia,
a Bíblia Sagrada como a principal revelação que a gente tem assim à nossa disposição hoje, né? A natureza, uma revelação geral, e a Bíblia como revelação especial, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, estamos aqui vivendo num mundo onde está um caos, que é ainda mais por essa doença que chegou ao nosso país, ao mundo, né? E você vê que há muitas pessoas sem esperança. Aí eu até anotei aqui, qual que é o sentido da vida para essas pessoas que andam sem esperança? Rapaz, olha, esses dias eu estava estudando sobre um camarada, o nome dele é Viktor Frankl, não sei se tu já ouviu falar dele, era um médico especialista na mente, né, psicanalista, e ele viveu os terrores, Gabriel, de um campo de concentração. Viktor Frankl, ele cometeu um erro, entre aspas, né, erro, de nascer judeu. Ele era austríaco, mas ele tinha a sua ascendência judaica, né? E porque ele era judeu, esse foi o crime que ele cometeu. Ele acabou passando por pelo menos 3 campos de concentração e sofrendo as mais absurdas possibilidades de opressão, de humilhação, de sofrimento. Aquilo que de pior o ser humano pode fazer foi feito nos campos de concentração no período da Segunda Guerra Mundial. E ele conta algumas coisas assim, um livro chamado Em Busca de Sentido, que é de arrepiar, né? Momentos em que ele, por exemplo, estava lá trabalhando debaixo da neve, tá? Com neve, com frio, e a única coisa que ele pensava que podia fazer era justamente trabalhar muito para ver se passava o frio. E ele botava pedras e mais pedras embaixo dos trilhos do trem, quando de repente ele para um pouquinho para descansar, coisa assim de 1 segundo ou 2, e ele se encosta na sua ferramenta. Quando um oficial da SS lá olha para ele e pega uma pedra e ameaça jogar nele. E joga aquela pedra perto dele, e como se ele fosse um animal, chamando a atenção dele para que ele pudesse trabalhar. Em outras vezes ele conta de marretadas, de cacetadas que ele levava nas costas, tudo porque não estavam daqui a pouco na linha certa como deveriam estar na fila. E o Viktor Frankl comenta que o pior de todos os sofrimentos não era a dor que eles sofriam quando eram torturados, mas era o sentimento de indignidade, o sentimento de não serem respeitados como seres humanos. Muita gente sofre. E esse Viktor Frankl, um médico psicanalista, ele vai escrever depois, ele foi morrer em 1990 e alguma coisa, ele viveu mais de 90 anos, né? E ele escreveu esse livro Em Busca de Sentido e outras obras também, e ele vai dizer o seguinte, que em última análise, nós encontramos o sentido para a existência, mesmo em meio ao pior de todos os sofrimentos. O ser humano ele fica buscando esse sentido para a existência, porque há de fato um sentido. E eu particularmente, aí agora saindo do Viktor Frankl, mas indo para a Bíblia, você encontra, Gabriel e demais amigos que estão com a gente, lá no livro de Eclesiastes, um livro escrito pelo homem mais sábio da história da humanidade, Salomão. E ele começa o livro dele falando exatamente sobre essa coisa de qual é o sentido da vida, né? Vaidade sobre vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece igual. Todos os rios correm para o mar não se enche. Ele parece que está dando um discurso, Gabriel, um discurso de alguém pessimista, um discurso de alguém vazio, alguém que não consegue encontrar sentido na existência. De repente vai chegar no capítulo 13, o verso 11 de Eclesiastes, e Salomão vai dizer que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E ele colocou a eternidade aqui dentro, ó, dentro do coração. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, Gabriel, que eu acredito que mesmo em meio à pandemia, mesmo quando você perde alguém que você ama, mesmo quando você enfrenta doenças das mais terríveis, mesmo quando você perde o emprego, mesmo quando você é torturado, mesmo quando você se sente injustiçado, quando humilham você, você ainda pode olhar para cima e encontrar esperança.
Isso não é maravilhoso? É o nosso Deus extraordinário que diz assim, meu filho, você não pode ficar preso às circunstâncias que você vive, ao que te rodeia. Você não é obrigado a ser um produto do meio. Você pode, mesmo em meio a um deserto, ainda assim você pode florescer, você pode ter saúde, você pode ter vida. E ser como aquela árvore plantada junto à corrente das águas, né? Que está descrita lá no Salmo 1. Rapaz, tem um bocado de gente aqui, ó, que são meus amigos, viu? Estão aqui com a gente, ó. A Dete, um abraço para a Dete ali de Novo Hamburgo, ela e o Moisés são meus líderes aqui no Ministério Jovem. A Mislene de Tramandaí, no Litoral Gaúcho, o Vini de Viamão. Rapaz, gente boa, um beijo para todos vocês, viu? Mas segue aí, tu que é o dono da live aí, Gabriel. Pastor, chega uma pergunta aqui da Denilda. Pastor, o que fazer para atrair mais jovens para a igreja? Sabemos que tem muita gente fora da igreja que precisa voltar, né? Como atrair esses jovens para dentro da igreja? Gabriel, essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Por que ela vale tanto? Sabe por quê? Porque hoje a igreja, eu vou falar aqui pela nossa realidade aqui na União Sul Brasileira, eu estou assumindo um campo agora, faz um ano eu troquei de associação, e o meu campo, esse que eu estou agora em especial, é um grande desafio, porque nós temos apenas 26% de todos os membros da igreja, apenas 26%, estão na faixa etária jovem, ou novas gerações, que seriam desde de 0 até 30 anos, né? Até os 30 anos. Os demais são todos já membros mais velhos. Mas a grande questão, Gabriel, eu penso que é nós trabalharmos com uma estrutura de liderança jovem comprometida. Isso significa dizer que é mais do que ter um pastor departamental de jovens comprometido. É você ter o pastor, é você ter os pastores distritais, é você ter líderes regionais, anciãos nas igrejas, líderes distritais, diretores JA nas igrejas comprometidos. E isso não acontece da noite para o dia, Gabriel. É necessário um trabalho intencional, de formação, de desenvolvimento de lideranças, para que as coisas possam realmente acontecer. Senão a gente fica patinando. E tem muita gente que lidera a juventude que simplesmente promove um grande movimento, né? Uma vigília, um cultão bacana, chama lá um grupo famoso para cantar. Não que não seja legal trazer essa galera para cantar, eu acho que tem que trazer. No ano passado nós fizemos um campuri lá no outro campo, o Campuri Legado, né, que foi muito legal. Levamos lá o Vocal Livre, levamos o Gerson Pilar, levamos lá o pastor Elmar Borges, que pregou para a gente. Gente, tinha um bocado de gente, Pedro Valença cantou. Foi uma benção, o coral dos adolescentes do IACS, mas assim, tudo aquilo só teve um sentido porque foi uma celebração dos movimentos que acontecem na igreja local. Então, assim, você quer ter mais jovens na igreja, que foi a pergunta que a Denilda Miranda fez para a gente, é preciso ter, Denilda, é preciso ter ações na igreja local, né? E ações que sejam regulares, frequentes. Você não pode fazer uma ação hoje e voltar a fazer uma só daqui a 2 meses. Tem que ser toda semana um movimento com a juventude. A escola sabatina tem que ser forte. Não é aquela coisa assim, do povo reunir de qualquer jeito na igreja, chegando atrasado. Não, tem que ter café da manhã na escola sabatina, né, desjejum, bem gostoso. Tem que ter a galera sendo recebida com muito carinho. Tem uma líder que está aqui com a gente, que é a Mislene, tem que ver o que eles fazem lá em Tramandaí. Uma mesa bonita, fotinho de todo mundo na mesa, para o pessoal poder participar daquele desjejum assim, com brilho, alguma coisa diferente. Esse tipo de coisa vai trazendo vida para o nosso Ministério Jovem. As ações, a Missão Caleb, as ações que acontecem durante o ano, os estudos bíblicos que os jovens vão dar, a questão de um projeto de missão a curto prazo, missão a longo prazo, como é o projeto do OIM, né, do Ano em Missão, e por aí vai, Gabriel. Todos esses movimentos, e fechando tudo isso com uma celebração jovem, ou um culto jovem bem legal acontecendo pelo menos uma vez por mês, um bom culto jovem,
eu acho que esse é o caminho para a gente movimentar a nossa gurizada e não deixar a juventude esfriar. Pastor, legal a dica, né? Fica a dica para o pessoal que é diretor jovem, que tá aí, vai atuar pro ano que vem, de estar fazendo todos esses programas, tentando se encaixar, tá ativo, fortalecendo os jovens da igreja, porque isso é fundamental. Os jovens da igreja têm que estar fortalecidos, têm que estar unidos, né? E tem até uma pergunta. Qual é o suporte que o senhor... Peraí, deixa a Denilda perguntou aqui. E o PG Jovem é uma boa também? É uma boa também. Só deixa eu mandar um abraço para Bia Santos. A Bia, gente, é uma baiana, gente boa demais. E ela teve com a gente no nosso projeto do Um Ano em Missão da Divisão Sul-Americana, que esteve em Porto Alegre no ano passado. Bia, um beijo no teu coração, querida. Que saudade de vocês e toda essa galera que marcou a minha vida no ano passado aqui em Porto Alegre. A Denilda pergunta sobre o PG Jovem. Aqui na União Sul Brasileira, nós chamamos de base G148. É a mesma coisa, tá? Mas, ué, a Bia tá em Porto Alegre, Bia? Me manda no direct essa história aí, me conta melhor, tá? Com relação aí ao PG, Denilda, aqui na União Sul Brasileira, nós chamamos de base geração 148. E eu acredito muito nisso. Aliás, não existe movimento jovem bem-sucedido em lugar nenhum, em igreja nenhuma, não estou nem falando só da igreja adventista, falo até de outras denominações, que não esteja estruturado em células. Somente aquele contato com a igreja semanal dentro do templo não é suficiente para manter aquilo que a gente mais precisa. Nós somos seres humanos e seres humanos são relacionais. Basta parar um pouquinho para pensar nessa pandemia. Olha que dificuldade é você chegar num lugar, você cumprimentar alguém e não poder tocar na pessoa. Eu, pelo menos, eu sou muito sinestésico. Eu preciso abraçar as pessoas, gosto disso. Eu me sinto preso. Os seres humanos precisam de relacionamentos. A gente precisa conversar uns com os outros, sabe? Bater papo, estar junto. E o pequeno grupo de jovens é exatamente esta alternativa. Porém, presta atenção, viu, Denilda? Não adianta fazer aquele pequeno grupo naquele molde que já está provado que não dá certo. Você chegar com a galera, você colocar uma TV aqui, botar ali o DVD para tocar a música Meu Barco Navega no Mar, e aí você vai lá, quem vai fazer a oração agora, quais são os pedidos, depois escute um tema bíblico e tchau. Não, gente, não pode ser assim. O pequeno grupo tem que ter alguns elementos. A gente está trabalhando com um projeto que é nosso aqui, e é claro que vocês podem desenvolver aí, mas teríamos que falar com os líderes do Ministério Jovem aí da região, que é uma base geração 48 num formato um pouco diferente. Primeiro, ela tem data para começar e data para terminar. São 12 semanas. Há um treinamento no início do ano. Essa base ela é cheia de surpresas para quem participa. Você tem um grupo de 15 pessoas que participam dessa base, ninguém sai, ninguém entra durante 12 semanas. Quando terminam as 12 semanas, a gente vai ter um período de férias e recomeça depois. E a base continua com uma outra série, um outro material. Outros saem para liderar uma nova base e assim a coisa vai se multiplicando. Mas enfim, nós não temos tempo para falar sobre esse assunto aqui, porque é um treinamento que a gente dá aqui num dia inteiro, né? Então, mas pelo menos vale o toque para a galera de que pequeno grupo de jovens tem muita força, sim, e a gente tem que trabalhar para valer, viu? Isso é bom demais. Em relação às duas perguntas da Denilda, eu queria acrescentar aqui uma pergunta. Qual é a dica que o senhor dá para o crescimento espiritual de um jovem? Cara, essa pergunta, ela eu acredito, a mais importante. Sabe por quê, Gabriel? Porque, em última análise, o que realmente fica, Gabriel, o que funciona como combustível para você exercer liderança no Ministério Jovem, para você cuidar de um pequeno grupo, para você fazer missão Caleb, etc. O combustível é a busca que você tem por Deus.
o quão ligado você está a Deus. E eu estava agora há pouco com a minha família, aqui no nosso culto de pôr do sol, falando exatamente sobre isso. Jesus fala que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. E eu tenho a impressão, Gabriel, que ser como criança, talvez uma das grandes virtudes de ser como uma criança é justamente essa capacidade de acreditar de maneira tão pura, simples, sem grandes questionamentos, e você simplesmente entendendo que você pode confiar nessa pessoa, até mesmo em Deus. Uma criança ora com muita verdade, com muita pureza. E a gente às vezes vai ficando um pouco mais velho e vai correndo o risco de perder, Gabriel, perder essa conexão íntima com o nosso Deus. E o detalhe é o seguinte, se você vai lá na Bíblia, tá? Vou pegar a Bíblia de novo aqui. Vou lá para Jeremias agora. Você vai para Jeremias, no capítulo 29, você vai ter aqui um texto, no capítulo 29, e o verso 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de que jeito? De todo o coração. De todo o vosso coração. Sabe o que está dizendo aí, Gabriel? Não é simplesmente dizer que eu busco a Deus, eu vou à igreja de vez em quando, eu participo de uma live, eu assisto o culto online da igreja A, B ou C. Buscar Deus de todo o coração tem que ver com entrega. Buscar Deus de todo o coração tem que ver com disciplina. Quando você, mesmo sem querer buscar, você vai buscar. Sabe quando você está doente, você tem que tomar um remédio, aquele remédio amargo? Não adianta você fazer cara feia, não quero remédio. Você tem que tomar. Ou você toma o remédio, você vai morrer por causa daquela doença. Nós temos uma natureza, e a Bíblia deixa muito claro sobre isso, a nossa natureza ela é pecaminosa. A nossa natureza ela nos trai. Ou eu tomo remédio, que nem é amargo, é um remédio maravilhoso, que é a comunhão com Deus, e eu vou a cada dia crescendo nessa busca pelo Senhor e me tornando mais parecido com Ele, ou a minha tendência é cada vez ficar pior do ponto de vista da natureza pecaminosa. Então, assim, como é que eu faço para ter mais intimidade com Deus? Você precisa ter disciplina, principalmente no início, ou naqueles momentos que você está em queda da sua relação espiritual. Você tem que botar o relógio para despertar. Você tem que gastar um tempo e dizer assim, eu vou agora ficar por 40 minutos, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ler um material aqui, como esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó, que a gente às vezes fala pouco dele, mas esse livro aqui, ó, Mensagens aos Jovens, esse livro tem que ser lido por todo jovem adventista, e mesmo para você que não é jovem adventista, você tem que ler, é um material fantástico, cheio de orientações, tem que cuidar da saúde. Aliás, eu estava lendo esse livro ontem de manhã, eu leio sempre, todo dia, eu leio um pedacinho dele, hoje eu não li ainda, e está na página 236, eu já li esse livro algumas vezes, e agora eu estou lendo novamente aqui, o texto falando sobre a santidade da saúde, o quanto o nosso cuidado com a saúde interfere na nossa vida espiritual. E por aí vai, viu, Gabriel? Acho que todos esses detalhes vão fazendo diferença com certeza. Pastor, qual que são as suas considerações finais sobre tudo isso que a gente falou para estar fazendo um encerramento? Gabriel, eu vou dizer para ti e para a galera que está nos assistindo que de uma vez por todas nós precisamos entender, e eu falo isso para todos nós, incluindo eu também, nós precisamos entender que o mundo passa. Eu vou ler um último verso para vocês aqui, que está lá em 1 João novamente. 1 João, lá no capítulo 1 de 1 João. Olha aqui, ó. Capítulo 2, perdão. Capítulo 2 de 1 João, versos 15 a 17. É um texto maravilhoso que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, presta atenção nessa parte aqui,
Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, agora a parte mais importante, o mundo passa, bem como as suas tentações, o mundo passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus queridos, o mundo passa. Tudo aquilo que a gente chama de vida, a Bíblia chama de primeiras coisas. E as primeiras coisas, diz Apocalipse 21, elas vão passar. Ou a gente entende de uma vez por todas que Deus é maravilhoso, Deus é soberano, e Ele merece a nossa obediência, Ele merece a nossa devoção, e mais do que isso, Ele merece a nossa vida, Ele merece a entrega da nossa vida ao Senhor. Ou nós entendemos isso de uma vez por todas, ou nós vamos pagar um preço muito alto por colocar nossas fichas na aposta errada. Ou você vai colocar suas fichas em Jesus Cristo, ou você vai colocar suas fichas no mundo. E, gente, eu estou com 36 anos, eu ainda sou novo, mas com 36 anos, diferente de ti, Gabriel, que tem 17, eu estou com quase 20 anos a mais de vida do que tu, eu já percebo claramente o quanto o meu corpo já não responde como respondia antes, o quanto eu já percebo que eu já estou assim, eu já alcancei o platô e já estou caindo, e as coisas vão fazendo mais sentido. Quando a gente é jovem, a gente pensa que não, isso nunca vai acontecer comigo. Fica esperto. Se entrega realmente para Jesus Cristo, ama a Jesus de todo o teu coração e viva por Ele e para Ele sempre, todos os dias. Tá bom, Gabrielzão? E galera, tá bom, pastor. Olha, a gente tem uma presença ilustre aqui conosco, tá vendo aqui, ó? Sim. Pastor Tiago Rodrigues, cara. Pastor Tiago Rodrigues. Pastor Tiago, grande abraço para ti, meu brother. Ah, o pastor Juraci também, pastor Juraci Hauser. Ele é nosso líder de comportagem aqui na Associação Central Rio-Grandense. Tem o pastor William também. E, rapaz, tem uma pastorada aqui, viu? Meus colegas aqui. Que legal. Um grande abraço para todos. Pastor, também quero aqui agradecer a sua presença, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, aonde quer que o Senhor vai. E também quero deixar um recadinho antes da oração, que no próximo sábado, dia 19, terá uma live com o pastor também, aqui o pastor Newton, lá de Alagoas. Então, aqueles que ainda não me seguem aqui no Instagram, dá uma força, segue eu, compartilha o canal, porque é importante você estar divulgando a palavra de Deus. E, pastor, o senhor pode fazer uma oração final? Posso sim. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo papo aqui com o Gabriel. Foi uma honra para mim conhecê-lo. Peço que o Senhor cuide dele de maneira muito especial. Que o Gabriel permaneça ao teu lado, Senhor, durante toda a vida dele. Cada passo que ele der seja sempre ao lado de Jesus e que ele continue influenciando outros jovens para que também possam ser seguidores do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Peço a tua bênção sobre cada um dos amigos que estão assistindo a live com a gente, que já passaram por aqui e que vão assistir aí na live que vai ficar salva depois. Entregamos tudo nas tuas mãos e oramos, meu Deus, em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Pastor, muito obrigado pela presença, um grande abraço, que Deus abençoe o senhor e a família. Valeu, meu brother, fica com Deus, um grande abraço.